A terrível e verdadeira história que inspirou os filmes Sociedade da Neve e Milagre dos Andes. 45 passageiros e tripulantes embarcaram no voo 571 da Força Aérea Uruguaia em 12 de outubro de 1972, esperando uma viagem de rotina da capital Montevidéu através da Cordilheira dos Andes até Santiago, no Chile. Este incidente inspirou vários filmes, livros e séries de televisão, desde Alive, de 1993, até Yellow Jackets, da Showtime. Mais recentemente, Sociedade da Neve da Netflix relata os meses angustiantes no topo da montanha. Sociedade da Neve faz um relato dramatizado do acidente do voo 571 e da saga de seus sobreviventes, hoje conhecido como O Milagre dos Andes. O título do filme refere-se a um apelido comum compartilhado entre os sobreviventes do acidente que permaneceram unidos em circunstâncias sombrias que os forçaram a fazer o impensável para permanecerem vivos. A verdadeira história do voo 571 é de morte e de vida, de desastre e de resistência, quando um grupo de pessoas lançadas em condições extremas fez o que era necessário para sobreviver, incluindo o impensável. A trágica odisseia da Sociedade da Neve começou, entre todas as coisas, com uma partida de rugby. A maioria dos passageiros, a bordo do voo 571, estava ligada ao time amador de rugby, Old Christians Club, de Montevidéu, Uruguai. 19 jogadores estavam acompanhados de amigos, familiares e torcedores. A equipe viajava para um amistoso contra o Old Boys Club, time inglês sediado em Santiago, no Chile. Pilotando o jato, Fairchild Hiller 227 fretado, estavam o capitão Julio César Ferradas e o copiloto Dante Hector Lagurara. De acordo com a Smithsonian Magazine, Ferradas era um piloto experiente da Força Aérea, com mais de 5.000 horas de voo, incluindo 29 viagens pela Cordilheira dos Andes, enquanto Lagurara estava em treinamento. O voo decolou conforme planejado de Montevidéu no dia 12 de outubro. Porém, o mau tempo obrigou o jato e seus passageiros a pousar e pernoitar em Mendoza, na Argentina. Voltaram ao ar no dia seguinte, com o inexperiente Lagurara nos comandos. Impedidos por ventos fortes, os pilotos fizeram uma rota necessária em forma de U até o Chile, através de uma passagem nas montanhas, para evitar os picos de grande altitude dos Andes. Mas, de acordo com a ABC News, os pilotos começaram a descida muito cedo e não conseguiram ultrapassar a linha do cume. Ambas as asas e a cauda do avião foram arrancadas instantaneamente e a fuselagem restante deslizou montanha abaixo em alta velocidade, caindo em um vale. 12 morreram no acidente inicial, incluindo Ferradas. O restante dos passageiros sofreu vários graus de ferimentos. Um deles, Nando Parrado, que desempenhou um papel fundamental na sobrevivência do grupo, fraturou o crânio e ficou em coma por 3 dias antes de acordar. Outros, incluindo Lagurara, eventualmente sucumbiram aos ferimentos e às intempéries nos dias seguintes. Os 33 sobreviventes, que conseguiram sair dos destroços depois, enfrentaram um desafio ainda maior: permanecerem vivos nos Andes congelados. Eles, então, construíram uma parede improvisada com assentos, bagagens e fragmentos de avião para se protegerem do frio e dos ventos fortes. No local onde estavam, as temperaturas podiam cair até 31 graus Fahrenheit e o ar rarefeito tornava possível ficar com falta de ar enquanto estava parado. Para evitar a desidratação, os sobreviventes foram obrigados a comer neve, que era tão fria que queimava a garganta. O grupo avistou um avião de resgate sobrevoando no 4º dia, mas a fuselagem branca estava camuflada no terreno nevado. No dia 10, eles ouviram no rádio transistor do avião que os esforços de busca haviam sido cancelados, encerrando qualquer esperança imediata de resgate.
Na tarde de 29 de outubro, pouco mais de 2 semanas após o acidente, ocorreu um desastre. Enquanto os sobreviventes descansavam no seu abrigo improvisado, uma cascata de neve desceu pela encosta da montanha, soterrando o avião e ceifando a vida de mais 8 pessoas. Quase desisti quando a avalanche nos atingiu, compartilhou Canessa em entrevista à National Geographic em 2016. Mas então, um dos outros meninos disse: "Roberto, que sorte você tem por poder caminhar por todos nós." Isso foi como uma infusão heróica em meu coração. Ele tinha as pernas quebradas, mas eu conseguia andar. Minha missão não era apenas pensar o que era melhor para mim, mas o que era melhor para o grupo. Embora tenham conseguido desenterrar a carcaça do avião, os sobreviventes enfrentavam agora outra ameaça iminente: a fome. Embora os sobreviventes tenham encontrado um suprimento limitado de alimentos no avião, como doces, vinho e geleia, isso não durou muito. Tentaram racionar a comida compartilhando quadrados de chocolate ou biscoitos com pequenos pedaços de peixe. Alguns tentaram comer pedaços de couro de bagagens rasgadas. De acordo com a ABC News, eles também usaram o metal dos destroços para fazer um dispositivo que derreteu a neve para beber água. Mas com a escassez de fontes de alimento nas montanhas, eles rapidamente enfrentaram a fome e a terrível constatação de que precisariam comer os corpos dos passageiros falecidos para seu sustento. Alguns membros do grupo, que eram católicos praticantes, acreditavam que iriam para o inferno se realmente participassem do canibalismo. Perguntávamos-nos se estaríamos enlouquecendo só de pensar numa coisa dessas. Escreveu Roberto Canessa numa das suas memórias. Tínhamos nos transformado em selvagens brutos? Ou essa era a única coisa sensata a fazer? Na verdade, estávamos ultrapassando os limites do nosso medo. No final das contas, o grupo chegou a um acordo, inicialmente elaborado por um dos passageiros que morreu na avalanche. Se uma pessoa morresse, as outras poderiam usar o corpo para sobreviver. De acordo com o The Evening Standard, Daniel Fernandes assumiu a terrível responsabilidade de cortar e distribuir a carne. Nunca esquecerei aquela primeira incisão, quando cada homem estava sozinho, com a sua consciência, naquele topo de montanha infinito, num dia mais frio e cinzento do que qualquer outro, antes ou depois. Escreveu o sobrevivente Roberto Canessa nas suas memórias de 2016, I Had to Survive. Nós 4, cada um com uma lâmina de barbear ou um caco de vidro na mão, cortamos cuidadosamente a roupa de um corpo, cujo rosto não suportamos olhar. Como resultado, pouco mais de 2 dúzias de membros conseguiram sobreviver cerca de 2 meses nas condições implacáveis dos Andes até que o tempo finalmente começou a melhorar. A essa altura, Canessa, Parrado e Antônio Vizintim já haviam resolvido buscar ajuda para seus companheiros. As primeiras tentativas de explorar a área ao redor dos destroços foram inúteis, devido às condições adversas, incluindo a alta altitude, o frio extremo e a ameaça de cegueira pela neve. Para finalmente montar uma expedição de resgate legítima, o trio começou a treinar para atravessar a paisagem nevada e recebeu porções extras de comida para ganharem forças. Eu sabia que quando desse o primeiro passo para sair da fuselagem, não voltaria. Esta é uma expedição kamikaze, disse Parrado ao The Guardian em 2023. Primeiro, os 3 encontraram a cauda do avião e nela malas, com pequenas quantidades de alimentos, além de agasalhos e baterias. Eles tentaram usar este último para operar o rádio da fuselagem e pedir resgate, mas não conseguiram. Nesse ponto, era evidente que eles próprios precisariam encontrar ajuda. No dia 12 de dezembro, 61 dias após o acidente, os 3 partiram para o que consideraram uma viagem relativamente curta, cerca de 5 quilômetros ou pouco mais de 3 milhas, sobre o pico da montanha e os vales do Chile,
com base em informações do copiloto Lagurara pouco antes de sua morte. Em vez disso, Parrado, que chegou perigosamente perto da hiperventilação e da desidratação na subida ao pico, alcançou o cume e encontrou mais montanhas até onde a vista alcançava. Parrado e Canessa não tiveram outra escolha, senão continuar caminhando. Eu falei, vamos lá, Roberto. Não consigo fazer isso sozinho. Vamos! Se voltarmos, para quê? Vou morrer olhando nos seus olhos. E quem morre primeiro? Lembrou Parrado. Vizintim ofereceu-lhe suas porções de comida e voltou para os sobreviventes na fuselagem, esperando que seus parceiros completassem sua jornada milagrosa. De acordo com o The Guardian, Parrado e Canessa viajaram mais de 37 milhas ao longo de 10 dias, eventualmente vendo pegadas de gado e uma lata de sopa enferrujada, enquanto viajavam para o Chile. Finalmente, chegaram a um rio e encontraram 3 homens do outro lado. Como não conseguiram atravessar, usaram bilhetes amarrados a uma pedra para explicar o que havia acontecido no local do acidente. Os homens gentilmente jogaram pedaços de pão para eles e se aventuraram até a delegacia de polícia mais próxima, a 10 horas de distância, de mula. Pouco tempo depois, helicópteros chegaram a Los Maitenes, um vilarejo próximo ao rio, com uma equipe de resgate. Usando mapas, Parrado traçou um caminho de volta ao local dos destroços que deixou as equipes de resgate incrédulas com a distância. Apesar do cansaço da jornada, ele pulou em um helicóptero e guiou a equipe de resgate de volta aos sobreviventes presos. Foram necessárias 2 viagens para transportar todos da montanha, o que significa que alguns tiveram que ficar na fuselagem mais uma noite, com equipes de resgate prestando assistência. Parrado foi levado para um hospital em San Fernando, Chile, onde se recusou a ser transportado nos últimos metros até o refúgio, há muito desejado. Atravessei todos os Andes a pé. Não vou de maca para este hospital, disse ele. Os companheiros sobreviventes mudaram-se para um hotel em Santiago enquanto se recuperavam. Parrado havia perdido 45 quilos, pouco menos da metade de seu peso original. Não é de surpreender que os detalhes de sua história se espalharam rapidamente e os transformaram em celebridades. Durante 6 meses depois, estivemos rodeados de jornalistas em todos os lugares que fomos, disse Parrado, acrescentando que alguns estranhos que conheceu até expressaram inveja da sua experiência. Segundo o The Evening Standard, os corpos das 29 vítimas do acidente foram deixados no local dos destroços. Um memorial existe hoje em sua homenagem. A Igreja Católica divulgou um comunicado absolvendo o grupo de quaisquer pecados relacionados com o canibalismo, mas os detalhes horríveis da sua situação não impediram alguns meios de comunicação de escreverem relatos sensacionalistas sobre o acidente. Começou o boato de que os membros da equipe haviam inventado a história da avalanche. Mas o autor, Piers Paul Reed, ajudou a espalhar a verdade com seu livro de 1974, Alive, The Story of the Andes Survivors. O Milagre dos Andes continua a ser uma história emocionante, de determinação e bravura, especialmente significativa para aqueles que a viveram. Eu amo a vida. Cada vez que respiro, é como um milagre, disse Parrado ao The Guardian. Eu não deveria estar aqui. Eu não deveria estar falando com você. A história do voo 571 poderia facilmente ter terminado num mistério trágico, uma história de como todas as pessoas no avião se perderam nos Andes. Mas os sobreviventes reescreveram essa história, salvando-se. Sociedade da Neve já foi amplamente aclamado e em dezembro de 2023 foi um dos 15 filmes selecionados para a melhor longa-metragem internacional para receber a premiação do Oscar. Se curtiu, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal.